Olá, pessoal. Estamos mais uma vez aqui no Multichef do Plaza Shopping. Hoje com a nossa querida chefe, Jéssica Bittencourt, que vai mostrar pra gente os bem gostosos de Páscoa, em 3 versões maravilhosas, mas com os mesmos ingredientes. Uma dica maravilhosa de Páscoa. Fique com a gente. Olá, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Multichef para ensinar para vocês uma receitinha que vai ser bem legal para utilizar na Páscoa. Eu escolhi o bolo de cenoura, porque o bolo de cenoura é aquela receita, aquele doce que a gente chama de afetivo, né? Que remete àquela receita da avó, da mãe, e traz esse aconchego pra gente. Então eu vou começar ensinando para vocês a massa do bolo. Que a gente, com essa mesma massa e recheio, a gente vai fazer 3 versões. Vamos fazer o naked cake, o bolo de taça e os bem gostosos de Páscoa, que é uma versão de bem casado, que bem casado sempre cai bem em comemorações, né? Mas vamos lá para a receita vou apresentar para vocês os ingredientes. Vamos precisar para o bolo: farinha de trigo, açúcar, fermento, cenoura, ovos e óleo. Esses são os ingredientes para a massa. Aí aqui estão os ingredientes para o nosso brigadeiro: leite condensado, creme de leite, chocolate em pó. As quantidades certinhas a gente vai colocar para vocês depois lá quando sair o vídeo, tá? Esses ingredientes aqui são para a gente finalizar as receitas: gotinhas de chocolate para decoração, o chocolate em barra que a gente vai tirar umas raspinhas para decorar. E esse aqui é o açúcar gelado, que é um açúcar próprio para passar nos bem casados. Ele não é açúcar de confeiteiro, porque o açúcar gelado o bolo não absorve igual o açúcar de confeiteiro, ele fica igual donuts. Então vamos ao preparo da nossa massa de bolo. A gente começa sempre colocando, a gente vai usar esse liquidificador maravilhoso que tem aqui na loja. A gente começa sempre colocando os líquidos. Vamos ao óleo de girassol, que a gente tem aqui meia xícara. Levo 2 ovos inteiros. A cenoura eu uso com casca e tudo, tem que ser bem lavadinha, tá, gente? Aqui a gente tem uma cenoura grande de mais ou menos 280 gramas. A gente tem aqui 1,5 xícaras de açúcar. E vamos bater. Esse liquidificador aqui é maravilhoso, né? Vai ficar bem trituradinho. Tem que ficar bem batidinho, sem nenhum pedaço de cenoura. Agora que nossa cenoura já está bem batidinha, a gente vai despejar ela aqui nesse bowl. Aí agora a gente vai acrescentar nesse creme que a gente bateu no liquidificador a farinha de trigo e o fermento. É legal misturar logo o fermento aqui nessa farinha de trigo para ela ficar bem distribuída antes de misturar na massa. Não precisa misturar muito não, só dar uma misturadinha. Aí aqui a gente tem 2 xícaras de farinha de trigo e 1 colher de sopa de fermento. Dá uma misturadinha primeiro com a colher. E aí a gente bate com o fouet para ficar tudo bem distribuído. Essa massa que a gente está batendo aqui, ela tanto pode ser feito 2 bolinhos de 15 centímetros, como pode fazer um de 24. Vamos continuar a bater aqui a massa até ela chegar no ponto. Então, aí a gente já bateu o suficiente. O ponto certo pra gente ver se tá a massa já fofinha é quando começa a formar essas bolinhas, tipo bolinhas estourando. É sinal de que a sua massa vai ficar fofinha. Nós vamos untar, pincelar o próprio óleo que a gente usou no bolo. É só garantir que tá tudo coberto. A gente vai untar e esfarinhar. Para esfarinhar é só um pouquinho de farinha.
Essa aqui, como tem o fundo removível, não tem necessidade de ficar tão bem esfarinhada, porque a gente, na hora de tirar o bolo, pode só levantar o fundo. Agora nós vamos pegar essa massa e distribuir para essas duas formas. Então aqui nós vamos fazer o bolo para o naked cake, que a gente vai dividir em 3 partes. E essa massa para os bem-vividos, ela é mais fininha, que a gente vai dividir no meio e rechear. Vamos usar aqui nossa balancinha. Essa massa dá mais ou menos 500 gramas de massa. Aí a gente pode botar aqui 250. A gente tara aqui a balança, que tarar, para quem não sabe, é zerar. E coloca os 250 gramas. E o restante a gente coloca aqui na forma maior, que vai ser o bolo dos bem casados, os bem pascuais, né? O bolo cresce bem, tá, gente? Parece que é pouca massa aqui na forma, mas é porque ele vai crescer. Esse aqui nem tanto, porque a ideia é que ele seja baixinho mesmo. Aí bem espalhadinho na forma, a gente leva ao fogo, no forno pré-aquecido a 180 graus. Na hora de assar, você leva para os 240 e fica no forno por mais ou menos 30 minutos. Mas aí você, depende do seu forno, né? Você faz aquele testezinho do palito, de espetar, se ele sair limpinho, é porque tá ok. Aí vamos levar então nosso bolo para o forno para dar continuidade. Então agora que a gente já colocou o nosso bolo no forno, enquanto isso vamos ao preparo do brigadeiro. O que a gente leva nesse brigadeiro aqui? Uma lata de leite condensado, uma caixinha de creme de leite. Pode ser caixinha, não precisa ser lata não, até porque a quantidade da caixinha é a correta. Esse brigadeiro que eu estou ensinando aqui é o brigadeiro para recheio. O brigadeiro de enrolar leva um pouquinho menos de creme de leite. Aqui a gente está colocando chocolate em pó 50% cacau. Isso é bem importante, porque o chocolate 50% cacau, ele não deixa o brigadeiro doce, né? Doce demais. Você sente mais o sabor do chocolate. Então você mistura bem. Aqui eu estou misturando no fogo baixo. Na hora que estiver bem misturadinho, a gente aumenta o calor aqui do fogão. Bem misturado é quando a gente não vê mais o chocolate em pó, que ele estiver todo agregado. Uma colher dessa também é bem importante para mexer, para não arranhar a sua panela e para conseguir misturar tudo. Então, quando começar a borbulhar o brigadeiro, esse é o ponto do primeiro brigadeiro que a gente vai precisar, que é o brigadeiro para fazer o recheio dos bolos de pote. Bolo de pote, na taça, onde você preferir montar. O bolinho desconstruído, né? Esse é o ponto, que ele ainda está mais molinho. Aí a gente continua mexendo para chegar no ponto do brigadeiro que a gente vai colocar no naked cake e nos bem casados. Que é para ele ficar firme, mas não é para ficar muito duro. Senão a gente não consegue distribuir no bolo. Qual é o ponto? Quando ele começar, ó, já está começando. Quando você puxa a colher assim e vê o fundo da panela, aí quando ele começa a soltar do fundo da panela, igual o brigadeiro, é que tá ok. A gente já pode desligar. A gente vai passar para um recipiente. Uma dica importante é que é legal ou ter uma louça de cerâmica ou de vidro para distribuir o brigadeiro, que não é interessante que ele fique em um pote menor e mais alto, porque como fica muito brigadeiro junto, a parte do meio continua a cozinhar até que esfrie. Então o interessante é que seja numa louça assim, rasa, ou louça ou vidro. Aí a gente vai despejar o brigadeiro. Outra dica importante, que é legal não só para o brigadeiro como para outros alimentos, é sempre cobrir com um filme plástico, mas não é cobrir a louça.
é cobrir o doce. É bem encostadinho, por quê? Quando o produto, o brigadeiro no caso, fica em contato com o ar, ele forma aquela película em cima. Fica tipo uma pelezinha igual leite quando você deixa na geladeira, que forma aquela nata. É o que acontece com qualquer alimento quando fica em contato com o ar. Então a gente coloca esse filme plástico encostadinho. Não tem problema que quando esfriar, na hora que você tirar o plástico, não vai ter nada grudado. Deixa assim bem encostadinho. E a gente deixa esfriar naturalmente. O ideal, se tiver com pressa, lógico que você põe na geladeira. Mas não é o ideal. Porque você deixando ele esfriar naturalmente, você vai ter a mesma consistência depois de pronto. Porque às vezes você pega e ele tá gelado. Aí depois você não sabe como ele vai ficar depois que ele esquentar. Então o ideal é usar em temperatura ambiente. Agora que o nosso bolo já está pronto, já esfriou, eu trouxe aqui um brigadeiro que já está em temperatura natural, para a gente já poder fazer nossos recheios. Vamos começar pelos bem gostosos de Páscoa. Aqui eu tenho um cortador, pode ser de qualquer tamanho que você preferir, depende da sua proposta. Depois eu vou dar umas dicas de formas que você pode fazer para presentear ou para arrumar numa bandejinha em casa no dia da Páscoa bonito. Mas enfim, se você não tiver um cortadorzinho desse, você pode usar como molde qualquer tampinha, tampa do pote de maionese, a boca do copo. Aí você vê o tamanho que você quer para fazer o corte. Aqui eu vou só marcar, que é o que você pode fazer com a sua tampinha. E depois a gente vem cortando com a faca. Eu vou cortar alguns maiores e outros menores, para depois a gente montar umas caixinhas como sugestões de presente. Bolo de cenoura, gente, quando tá bom, fofinho, ele esfarela mesmo, tá? Aí você... Aqui eu já vou mostrar pra vocês, ó. Essa aqui é uma maiorzinha, eu vou fazer uma menor também. Aí você vê quantos dá na sua massa, qual a preferência do tamanho que você vai escolher. O pequenininho fica bem fofo também, botar numa caixinha com 4 para presentear ou mais. Agora que já cortamos os nossos bem gostosos de Páscoa, nós vamos recheá-los. Vocês viram que sobraram aqui essas massinhas ao redor dos bolinhos? Então a gente aproveita ela, que é com ela que nós vamos fazer o bolo desconstruído na taça. Aí só dá uma despedaçada, que aí na hora que a gente for colocar ele na taça, a gente vai montando ele em camadas, tipo um bolo desconstruído mesmo. Aí o bolo fica assim, esfarelado a grosso modo. Não precisa ser esfareladinho e nem pedação grande. É assim, pedacinhos pequenos. Aí eu vou reservar ele aqui do lado, pra gente começar a montagem dos nossos bem gostosos de Páscoa. Não necessariamente você precisa ter, mas ajuda bastante você utilizar um saco de confeitar. Aí eu dei uma cortadinha nele aqui na beirada, com a tesoura, e a gente vai colocar esse brigadeiro mais firme, que vai ser o mesmo que a gente vai rechear o Naked Cake, no saco de confeitar. Não precisa colocar muito, senão dificulta na hora de colocar em cima do bolo. A quantidade assim tá bom. Vou deixar ele aqui do lado. A gente vai fazer o quê? Vai dividir ele ao meio. Que normalmente para outros bem casados, eu costumo molhar a massa. Mas como essa massa é muito molhadinha e fofinha, não tem necessidade. Aí a gente vem com o bico de confeitar não, saco de confeitar, não precisa de bico. Se tiver bico, quiser fazer ele com outros formatos, pode também, que esse brigadeiro fica bem legal. Mas não tem necessidade, só um saco de confeitar já resolve. Aí vamos lá. Pode colocar bem caprichado, né? Porque a gente gosta de bastante recheio. Aí a gente vai fechá-los.
E aí nós vamos passar aqui no açúcar gelado. Tem gente que usa açúcar de confeiteiro, mas o açúcar gelado, o benefício que ele tem, que acho que eu falei no início, é que o bolo não absorve, ele fica aquele açuquinha branquinho sempre. Aí você passa, bem envolvidinho, sem excesso também, pode dar uma sacudidinha. E a gente vai colocar aqui na nossa bandejinha. Esses aqui estão legais para presentear na Páscoa. A unidade mesmo, como ele ficou grandão, tipo, você vai, de repente a gente não está contando tanto com as famílias, né? Mas com poucas pessoas de casa, pode dar um para cada um, em vez de fazer caixinha, ou se preferir, pode fazer uma caixinha com eles grandões. Ele está quase do tamanho de um alfajor, né? E estão prontos nossos bem gostosos de Páscoa. Agora nós vamos para a montagem do Naked Cake. Já estamos com o nosso bolo devidamente frio aqui. Nós vamos dividir essa massa. Só que antes a gente vai nivelar. Quando a gente assa o bolo, dá essa barriguinha, a gente vai fazer o quê? Vai deixar ele retinho. Antes de dividir para rechear. E para que serve? A gente vai descartar esse bolo? Claro que não, né? Ele também vai ser utilizado para fazer o nosso bolo de taça. Vou deixar ele separadinho aqui. Agora a gente divide essa massa em 3 partes. Dividimos a nossa massa em 3 partes. A gente vai usar o mesmo brigadeiro que a gente usou para os bem gostosos, que ele já está até aqui no nosso saco de confeitar. E aí o nosso bolo vai ter 2 recheios e cobertura de brigadeiro. Bem gostoso mesmo. Aí, o que é interessante de rechear com um saco de confeitar? Porque você consegue distribuir no bolo todo a mesma quantidade, a mesma altura de recheio. A gente vai cobrir aqui. Um naked bem recheadão. Agora a gente coloca a outra parte. Como eu falei anteriormente com relação aos bem gostosos de Páscoa, como esse bolo de cenoura é muito fofinho e molhado, a gente não precisa molhar a massa. Se fosse outra massa, a gente teria que dar uma molhadinha. Aqui você poderia finalizar com esse açúcar gelado, como se costuma finalizar a naked cake, mas como é Páscoa e Páscoa é chocolate, vamos colocar chocolate mesmo. Aí nós vamos dar uma nivelada aqui em volta com uma espátula. O recheio, se não quiser nivelar, também não precisa, que também fica bonito o recheio saindo, né? Aqui também a gente pode dar só uma niveladinha assim. E aí vamos decorar. Eu trouxe aqui umas gotinhas de chocolate, trouxe chocolate para tirar a raspa e colocar. É seu gosto. Se você não tiver nenhuma das duas coisas, você pode até finalizar com farelinho do bolo de cenoura mesmo, que também fica bonito. Eu vou colocar essas gotinhas. Aí você coloca em cima. Aí aqui a gente joga aqui para fazer a decoração do prato. Mais um pouquinho de gota de chocolate.
E para dar uma alegria aqui no pratinho, a gente pode botar também uns farelinhos. E está pronto o nosso naked cake. Agora a gente vai finalizar nossas montagens com o bolo desconstruído na taça, que é muito simples. Aqui a gente tem aquele brigadeiro mais molinho que eu mostrei para vocês anteriormente. Ó, você pode ver que ele é bem cremoso. Por que o brigadeiro mais molinho? Além de facilitar na hora de espalhar, a ideia de quando você pegar a colherada é que venha um pouquinho de cada coisa. Se for um brigadeiro mais duro, vai vir aquela coisa toda de uma vez, né? Então é isso, vou montar aqui. É simples, a gente vai botar uma camadinha de brigadeiro, generosa, claro. Vai fazendo vai intercalando, né? Bolo de cenoura. O bolo de cenoura ele pode ficar mais tipo soltinho, não precisa compactar não. Justamente para ter essa leveza na hora de comer, que eu falei anteriormente. Se você pegar, apertar e compactar, você não vai conseguir, na hora que você for comer, dá uma colherada, vem tudo junto. Aí aqui a gente vai botar mais uma. Aí eu deixei essa colherzinha pequenininha aqui pra gente misturar. Aí na hora de montar é importante que apareça bem o recheio aqui do lado de fora, né, da tacinha, para ficar bonito. Mostrar essas camadas. Necessita mais um brigadeirinho, você coloca. Aí aqui a gente vai colocar mais um bolo. Esse bolinho desconstruído, se você quiser fazer para Páscoa também, pode até fazer para a família, aproveitar esse bolo que sobra as aparas, né? E fazer uma travessa de bolo recheado. Aí vamos a mais um pouquinho de recheio. Como é um bolo desconstruído, é bem sem compromisso. De estar perfeita a montagem e tal. Tipo, aqui, se eu quisesse, já podia ser uma finalização. Mas a gente pode distribuir. Pode brincar com a imaginação. Se for fazer para criança, pode botar confeito colorido. Como a massa do bolo de cenoura é bem bonita, não tem problema algum que ele fique aparecendo. Aqui, eu vou deixar aqui as lateraisinhas dele aparecendo. Temos aqui as gotinhas de chocolate, o chocolate para fazer as raspas. Poderia ser, como eu tinha falado anteriormente, colocar os farelinhos do bolo para decorar. Eu vou colocar aqui umas raspas de chocolate que eu vou tirar aqui com a faca. E está finalizado o nosso bolo desconstruído de taça. Então nós finalizamos aqui o naked cake de chocolate com brigadeiro, os bem gostosos de Páscoa e o bolo desconstruído na taça. Tudo feito com a mesma massa e o mesmo recheio. Vocês viram que prático? Eu espero que vocês tenham gostado, que seja útil para vocês no dia da Páscoa ou qualquer outra data. E desejo para vocês todos uma feliz Páscoa, com muito amor e fé, que a gente está precisando nesse momento, né? Até a próxima!